Oi, tudo bem? Eu sou a Anne. Como recentemente eu consegui completar meu TFG, tenho usado o meu projeto como objeto de estudo para algumas representações gráficas. Portanto, provavelmente nós teremos mais alguns vídeos em cima dele. Hoje, especificamente, nós estaremos aprendendo a fazer essa fachada ilustrada no Photoshop. Me surpreendeu bastante como ela ficou nesse antes e depois, por isso eu espero que vocês também gostem. A primeira etapa do tutorial se inicia no programa do projeto, no meu caso, o AutoCAD. Como eu já tinha deixado a fachada configurada, apenas estou gerando um PDF rapidinho dela. Agora sim podemos abrir o nosso PDF no Photoshop. Inicialmente eu estarei ajustando o tamanho do desenho, convertendo a camada dele para objeto inteligente e depois adicionando um fundo branco para ele. Como eu não costumo trabalhar com achuras no AutoCAD, pois isso geralmente pesa muito o programa no meu computador, eu estarei colorindo o muro da minha fachada aqui mesmo no Photoshop. Para fazer isso é bem simples. Comecei criando uma nova pasta para adicionar a camada de pintura e com a ajuda da varinha mágica selecionei as partes que gostaria de colorir. Como esse processo acabou ficando um pouquinho extenso, eu optei por acelerá-lo para a gente não perder muito tempo nisso. Este foi o processo de seleção de textura mais divertido que já fiz. Na verdade, este edifício trata-se de um centro de arte e cultura, portanto sua fachada principal contém como proposta a utilização de grafite para incentivo de artistas locais. Entretanto, para este vídeo em questão, já que eu gosto muito do Monet, e para combinar com o nosso fundo da noite estrelada, optei por utilizar essas duas obras dele. Porém, caso você esteja procurando por alguma textura específica para o seu projeto acadêmico, estarei deixando o link do tutorial de uma implantação que fiz aqui na descrição. Nele eu explico brevemente como eu faço geralmente para encontrá-las. Aqui eu estava ajustando a pintura, a olho mesmo, sem muita precisão, apenas para deixar um pouquinho mais alinhada com a perspectiva do meu desenho. Para isso eu mantive pressionando a tecla Ctrl T e fiquei movendo as extremidades. Agora posso aplicar esta e a outra pintura rapidinho, utilizando a varinha mágica para selecionar o espaço que eu gostaria de texturizar e depois criando uma camada de cópia. Eu então mexi com a opacidade, acho que ficou bom assim, e está pronta a primeira etapa do tutorial. Se eu fosse entregar esse projeto na faculdade, provavelmente ele estaria finalizado aqui. Colocaria talvez algumas linhas de chamada e algumas figuras humanas e árvores e seria isso. Porém, é um tutorial diferentão, que possui o objetivo de ser apenas um objeto de estudo, portanto eu decidi usar um pouco mais da minha criatividade dessa vez. Aqui eu havia esquecido de pintar de branco o restante da minha fachada, e como percebi que isso me traria problemas quando fosse colocá-la no fundo da noite estrelada, eu acabei fazendo ele aqui rapidinho. Para isso, criei uma camada nova e pintei de branco, selecionei o fundo do desenho com a varinha mágica, pois gostaria que ele continuasse em PNG, e apertei a tecla Delete.
Agora sim podemos dar seguimento a esta ilustração. Salvei a minha fachada como uma imagem PNG para não correr o risco de perder o que já está pronto e não precisar trabalhar com inúmeras camadas, acho que ficará mais fácil assim. Farei então um novo projeto, nesse caso estou utilizando as medidas de 1920 por 1080, pois gostaria que a minha ilustração ficasse bem grande e pegasse a tela inteira. Agora estou importando a fachada e transformando ela num objeto inteligente e ajustando ela do tamanho que eu gostaria que ela ficasse no meu fundo. Em seguida, fiz uma nova pasta denominada de linhas, para poder agrupar as linhas da rua da ilustração. Primeiro eu vou salientar a linha que delimita a minha edificação com a ferramenta de retângulo mesmo, e depois eu vou ir ajustando o tamanho dele. Decidi adicionar um sol gigante amarelo logo de cara, pois havia visto os exemplos no Pinterest para me inspirar e imaginei que ele ficaria bom assim. Para isso, comecei criando um círculo gigante e dimensionando ele do jeito que eu gostaria que ele ficasse. Como nesse caso estamos utilizando a noite estrelada, optei por apagar o que ficou abaixo da minha linha do horizonte. Este aqui é o esboço que eu havia feito para consultar, apenas para organizar minhas ideias de como eu gostaria que essa ilustração ficasse, então, por favor, releve os meus rabiscos desorganizados. Logo em seguida, voltei a traçar algumas linhas de maneira bem aleatória e experimental mesmo, com a ajuda da ferramenta de caneta. Aqui eu estava ajustando a espessura dela para que ela não ficasse nem muito grossa e nem muito fina. Agora chegamos no processo mais divertido desta ilustração. Estarei aplicando algumas figuras humanas e vegetações com a ferramenta de pincel. Todos os pincéis utilizados nesse vídeo foram encontrados de maneira gratuita na internet, portanto estarei deixando na descrição o link de alguns sites para vocês baixarem. E caso você esteja com dúvidas de como instalá-los no seu Photoshop, estarei retomando o que já ensinei no tutorial da implantação. Inicialmente, vamos clicar no ícone do pincel, em seguida na barra de ferramentas e em importar pincéis. Selecione o pincel que você gostaria de colocar e clique em carregar. Prontinho. Agora é só soltar sua criatividade. Como eu ainda estava ambientando a minha fachada, eu optei por acelerar e pular um pouco esse processo, pois ele acabou ficando um pouco demorado. Para fazer este contorno do sol, eu mantive pressionando a tecla Shift e fui traçando com o mouse mesmo o caminho que eu gostaria de contornar dele. Depois é só ajustar com a ajuda da tecla Ctrl T e está pronto. Procurei na internet algumas nuvens em formato PNG e agora estou ajustando elas como eu quero. Após isso, mesclei e renomeei as camadas. Como eu gostaria que elas ficassem mais claras, cliquei na barra de efeitos e escolhi a opção de brilho interno. E então é só ajustar de acordo com a sua preferência. Finalizei mexendo com a opacidade dela e está pronta a segunda parte da nossa ilustração. Vou salvar como PNG para poder levá-la à noite estrelada.
Eu decidi fazer dessa maneira, pois estarei gerando duas versões dela, uma que será em formato GIF, que vocês puderam ver no início do vídeo, e a outra estática, cuja qual estaremos fazendo agora em seguida. Entretanto, se você deseja saber como fiz para transformá-la nessa versão animada, deixe aqui nos comentários, assim futuramente posso trazer um vídeo específico apenas sobre esse tipo de animação, pois ele demanda um pouquinho de tempo para ser feito. Como eu não queria que o vídeo ficasse muito extenso, já havia deixado preparado esse fundo da noite estrelada, portanto, apenas adicionei a fachada nele. Agora estou mexendo com a sua opacidade. Joguei no Google alguns pássaros em PNG e selecionei o que mais me agradava. Agora estou indo transformá-los em sombra. Para fazer isso é bem simples. Abri eles separadamente no Photoshop e pressionei as teclas Ctrl Shift U simultaneamente para reduzir a luminosidade deles no máximo. Prontinho, agora é só adicioná-los ao projeto. Ali acabei percebendo que precisaria espelhá-los, portanto eu fui no menu Editar, depois em Transformação e selecionei a opção Virar horizontalmente, e então ajustei a opacidade deles e do restante do projeto. Agora podemos checar como ficou o resultado final da nossa ilustração. Se esse vídeo foi útil para você, não esqueça de clicar em gostei e de se inscrever no canal, pois logo estarei trazendo mais tutoriais e novidades relacionadas à arquitetura. Também não deixe de compartilhar com seus amigos para que essas informações possam chegar a mais pessoas. Caso tenha alguma sugestão de vídeo, comente aqui embaixo nos comentários. Então, até mais!